do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Espírito Santo de Deus, iluminai-nos e dai-nos sabedoria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu caro irmão, minha cara irmã, para o 91º estudo do Compêndio. Hoje o tema será Graça e Justificação. Viemos de um importante estudo da última quinta sobre a lei moral. Vamos seguir hoje com Graça e Justificação. E a terceira parte na próxima quinta com o tema Igreja Mãe Educadora. Hoje faremos 7 perguntas. Vamos lá? Papel e caneta na mão. 422. O que é a justificação? A justificação é a obra por excelência do amor de Deus. É a ação misericordiosa e gratuita de Deus que cancela os nossos pecados e nos torna justos e santos em todo o nosso ser. Isso acontece por meio da graça do Espírito Santo, que nos foi merecida pela paixão de Cristo e nos é dada pelo batismo. A justificação dá início à livre resposta do homem, ou seja, a fé em Cristo e a colaboração com a graça do Espírito Santo. Então, palavras-chave aqui, o que é a justificação? A justificação é obra por excelência do amor de Deus. A justificação dá início à livre resposta do homem, ou seja, dá início pela fé do ser humano em Jesus Cristo. É como acontece essa justificação. Acontece por meio da graça do Espírito Santo, que nos foi merecida pela paixão de Jesus e nos foi dada onde essa justificação? Foi nos dado no batismo, né? Então, acontece por meio da graça do Espírito Santo, por mérito da paixão de Jesus e nos é dada no santo batismo. 423. O que é a graça que justifica? Resposta. A graça é o dom gratuito que Deus nos dá para nos tornar participantes da sua vida trinitária e capazes de agir por meio do seu amor. É chamada graça habitual ou santificante ou deificante porque nos santifica e diviniza. É sobrenatural porque depende inteiramente da iniciativa gratuita de Deus e supera as capacidades da inteligência e as forças do homem. Portanto, escapa nossa experiência. Que é a graça que justifica. Então, essa graça que justifica é o dom gratuito de Deus. Ela santifica o ser humano e diviniza o ser humano, né? Sobretudo, temos essa visão na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o rosto divino do homem e o rosto humano de Deus. E isso escapa à nossa inteligência, à nossa experiência, às nossas forças, porque tudo isso é iniciativa gratuita do Todo-Poderoso. 424. Que outros tipos de graça existem? Resposta. Além da graça habitual, agora citada, há as graças atuais, que são dons circunstanciais, as graças sacramentais, dons próprios de cada sacramento, as graças especiais ou carismas, que têm como fim o bem comum da Igreja, entre as quais as graças de Estado, que acompanham o exercício dos ministérios eclesiais e das responsabilidades da vida. Tudo é graça. Essa resposta vai dar quais tipos de graça existem. Então, de novo, a graça habitual, que são as graças das circunstâncias de vida de cada um, as sacramentais, que revelam aquilo que exprimem. Então, o sacramento da Eucaristia, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo na vida do ser humano, o sacramento da confissão, a graça do amor e da misericórdia, e por aí vai, né? A graça dos carismas, né? Cada um tem um carisma em prol do bem comum da Igreja, né?
Uns são os que oram, outros são os que pregam. Cada um recebeu um carisma do Espírito Santo, né? Ou carismas, né? E os estados de graça, né? Fala dos exercícios ministeriais e das responsabilidades, né? Por exemplo, quem recebeu o sacramento do matrimônio tem a graça, o homem, de ser realmente um marido segundo a vontade de Deus e a esposa ser uma esposa segundo a graça de Deus. 425. Qual é a relação entre a graça e a liberdade do homem? A graça antecede, prepara e suscita a livre resposta do homem. Ela responde às profundas aspirações da liberdade humana, convida a colaborar e a conduz à sua perfeição. Então aqui é importante a gente saber que a graça antecede a liberdade do homem. Então, antes da liberdade, o ser humano recebe a graça de Deus para que possa viver bem a liberdade. 426. O que é o mérito? Mérito é o que dá direito à recompensa por uma ação boa. Em relação a Deus, o homem, por si, não pode merecer nada, tendo recebido tudo dele gratuitamente. Todavia, Deus lhe dá a possibilidade de adquirir méritos pela união à caridade de Cristo, fonte dos nossos méritos diante de Deus. Os méritos das obras boas devem, por isso, ser atribuídos em primeiro lugar à graça de Deus e depois à livre vontade do homem. Então, o mérito é uma recompensa, mas nós não merecemos nada por meritocracia. Olha, eu tenho méritos para ganhar o reino dos céus. Não, ninguém tem, isso é impossível. Quem disse isso foi nosso Senhor. Vou colocar aqui a menção da Bíblia. Jesus disse que ir para o céu para o homem é impossível. Mas ele continua dizendo que para Deus tudo é possível. Então, nós não temos mérito de nada. Toda a graça que nós recebemos de Deus gratuitamente, né? Por outro lado, os méritos das boas obras que o ser humano vive devem ser atribuídos primeiramente à graça de Deus. Então, tudo é graça. A graça antecede qualquer atitude boa do ser humano, antecede até a liberdade do homem. Então, nós temos que atribuir tudo à graça de Deus. Penúltima pergunta: que bens podemos merecer? Resposta: sob a moção do Espírito Santo, podemos merecer para nós mesmos e para os outros as graças úteis para nos santificar e para chegar à vida eterna, como também os bens temporais a nós convenientes segundo o desígnio de Deus. Ninguém pode merecer a graça primeira, que está na origem da conversão e da justificação. Então, o que nós podemos merecer? Graças especiais para nos santificar e nos levar para a vida eterna, né? Só que ninguém pode merecer a graça primeira, porque na resposta anterior, o catecismo ensinou que nós recebemos tudo de Deus gratuitamente e que a graça antecede tudo. Então eu não tenho mérito dela, porque ela me foi dada de maneira gratuita pelo Todo-Poderoso. E a última pergunta de hoje, 428. Somos todos chamados à santidade cristã? Resposta: todos os fiéis são chamados à santidade cristã. Ela é a plenitude da vida cristã e perfeição da caridade. Realiza-se na união íntima com Cristo e nele com a Santíssima Trindade. O caminho de santificação do cristão, depois de ter passado pela cruz, terá seu acabamento na ressurreição final dos justos, na qual Deus será tudo em todas as coisas. Então, todos são chamados à santidade cristã? Todos os fiéis são chamados à santidade cristã, que é realizada em Jesus, nele com a Santíssima Trindade, com o Pai e com o Espírito, né? O caminho dessa santidade cristã passa pela cruz, terá seu acabamento na ressurreição final, do qual Deus será tudo em todos. Muito bem, muito obrigado então pela sua companhia. Mais uma quinta. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Nossa Senhora nos cubra com seu manto sagrado. Vou te esperar então na próxima quinta, onde trabalharemos o tema A Igreja Mãe Educadora. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Até mais e salve Maria!